Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos mais uma aula de álgebra linear. Na aula de hoje, realizaremos a aplicação dos conceitos de vetores e matrizes trabalhados na aula teórica na linguagem de programação R. Para tanto, vamos construir algumas matrizes aqui no R. Já estou com minha tela do RStudio. Vamos primeiro construir algumas matrizes com as quais nós vamos trabalhar ao longo da aula. Lembrando, que essas matrizes elas serão construídas da forma como foi ensinado na aula anterior. Então, essa primeira matriz eu vou denominar M1, né? Vamos convencionar aqui letras maiúsculas, M1, M2, M3 e M4, ou seja, vamos trabalhar aqui com 4 matrizes. Para construir cada matriz, vamos usar o comando matrix. Esse termo, ele refere-se, o cbind, ele refere-se aos elementos da matriz. Então, essa matriz vai ter 4 elementos. Aqui eu identifico o número de linhas e o número de colunas da matriz. Então, nrow 2, ncol 2. Então, significa uma matriz quadrada, 2 linhas, 2 colunas. Só reforçando, lembrando que o preenchimento, pelo R, ele se dá assim, 2, 3, 5, 6, ele preenche a primeira coluna, 2, 3, 5, 6. Então, só para vocês atentarem quando vocês forem construir uma matriz no R. Então, vamos construir aqui a matriz M2, vamos ver a cara dela. Também uma matriz de 4 elementos, 2 linhas, 2 colunas. Agora a matriz 3, que ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Ela vai ter duas linhas e 3 colunas. Então M3, vamos ver a cara dela. Aqui, 2 linhas e 3 colunas. Por fim, nossa matriz M4, uma matriz maior com 3 linhas e 3 colunas. Tá aqui a cara dela, 3 linhas e 3 colunas. A primeira operação que nós vamos trabalhar aqui é a operação mais simples, uma operação de soma. Então nós vamos somar a matriz M1 com a matriz M2. Vamos só rever aqui como é que é a matriz M1 e M2. Essa aqui é a matriz M1, 2, 5, 3, 6, 5, 8, 3, 2. Então a soma das duas vai ser nada mais do que a soma dos elementos, dessas duas matrizes. Então operacionalizando, note, 7. Então, se eu vier aqui, é justamente o 5 com 2. Da forma que a gente aprendeu. Então você consegue somar matrizes usando esse comando. Basta incluir um sinal de mais. A mesma coisa vale para a subtração de matrizes. Por exemplo, menos 4. Aqui eu teria na matriz... Eu estou subtraindo a matriz 1 da matriz 2, Então a matriz 2, M2, tá aqui, seria 2 menos 6. Daqui vem o menos 4, certo? Nós também podemos fazer o produto por escalar. Só multiplicando um número qualquer, eu botei aqui o número aleatório 42, vezes a matriz M4, essa nossa matriz aqui 3x3. Então 42 vezes M4, ele já multiplica automaticamente cada elemento da matriz M2 pelo escalar, que apresenta aqui. Então ele é bem intuitivo, a realização de operações com matrizes na linguagem R. Se eu quiser multiplicar duas matrizes, aqui só um ponto de atenção, tá? Geralmente o asterisco, como a gente ensinou nas operações básicas, quando você está tratando só com escalares, ele é utilizado para representar o produto. E aqui, inclusive, no produto escalar é só o asterisco, Contudo, quando você vai fazer o produto de duas matrizes, se você fizer só assim, o que você vai estar fazendo é o produto elemento a elemento. Ou seja, na verdade, esses elementos aqui, eles são o produto do elemento da matriz 1 com o produto do elemento correspondente na matriz 2. Por exemplo, aqui no caso 10, então vamos voltar lá na matriz M1 e M2. Matriz M1 é 2. E o elemento correspondente aqui na matriz M2 é 5. Então 2 vezes 5, 10. Então note que ele está fazendo um produto elemento a elemento. Para nós fazermos o produto de matrizes de fato, nós precisamos usar essa configuração aqui. Colocar aqui um sinal de porcentagem antes e depois do asterisco. Então aqui eu vou estar sim fazendo um produto de matrizes. Aqui nesse caso seria o produto da matriz M1 com a matriz M3. Certo? Então a matriz M1. A matriz M3 a gente já viu que é uma matriz 2x3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. A nossa matriz M1 ela é uma matriz 2x2, então como o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, então esse produto é compatível. Por outro lado, se nós tentássemos realizar o produto contrário, o R apresenta um erro. Por que ele apresenta um erro? Porque ele diz que os argumentos não são compatíveis. Ou seja, se eu tentasse multiplicar a matriz
M3 pela M1. A M3 tem 3 colunas e a M1 só tem 2 linhas. Então não conseguiria, elas não são compatíveis, eu não conseguiria realizar esse produto, certo? Eu também posso realizar a transposição de matrizes, lembrando que a transposição nada mais é do que a inversão, né, de linhas e colunas da matriz, usando esse comando T. T, entre parênteses, é a matriz que eu quero. Então, a nossa matriz M3, tá aqui, né? Ela é dessa forma, 260, 421, e aqui ela fica 260, 421. Então, a transposição dela é dada por esse comando, certo? Você também pode facilmente calcular o determinante de uma matriz usando o comando det. Então você escreve a matriz, né, pro R, no caso aqui da nossa matriz M2, e vou calcular o determinante dela por meio do comando det. Então o determinante dessa matriz seria menos 14. Isso é bem conveniente, né, quando você está em uma matriz grande, inclusive para você, ao longo do curso, se quiser conferir os cálculos, né, se está tudo certo por meio desse procedimento no R, isso pode ser bastante útil. Outro procedimento que é bastante trabalhoso de se realizar de forma manual e que você pode realizar com um clique aqui no R é a inversão de matrizes. Então, eu posso inverter a matriz M1 utilizando o comando solve. Então, solve M1, Ctrl Enter, né, para executar. E aqui ele já me dá a matriz inversa, né? Lembrando lá que para poder obter a matriz inversa, eu tenho uma série de procedimentos. A matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz multiplicado pela matriz adjunta, que nada mais é do que a transposta da matriz de cofatores. Então tem uma série de passos que você tem que chegar para poder obter a matriz inversa. Então aqui com o R você pode conferir o seu resultado ao final, certo? Por final tem alguns outros procedimentos que podem ser úteis no dia a dia trabalhando com matrizes, né, se você entender a matriz como uma tabela. Por exemplo, você pode somar todos os elementos das linhas da matriz. Então, suponho que eu queira somar aqui os elementos das linhas da matriz M1. Então, aqui, ó. Vamos lá, só lembrando. Nossa matriz M1, vou digitar aqui. Ó, ela é 2, 5, 3, 6. Então, eu já tenho a soma dos elementos das linhas, não é isso? Aqui eu tenho 2 e 5, aí me dá o elemento 7, 3 e 6, e aqui me dá o elemento 9. Certo? Da mesma forma, eu posso ter a soma dos elementos das colunas. Então, no caso aqui, eu teria 5 e 11. 5 com 6 vai dar 11, então eu tenho a soma dos elementos dessa coluna. E aqui o 5, né, a soma dos elementos dessa coluna. Posso ainda obter as médias, né, tanto das colunas como das linhas. Certo? Se você estiver trabalhando no R com uma tabela, de fato, né, e estiver trabalhando com ela em forma de matriz, é bastante útil esse comando. Então você, tendo a tabela, você pode calcular no final um total, pode calcular uma média, certo? Então, esses comandos são utilizados nesse sentido. Outro comando que, né, pode ser útil é obter a diagonal principal. Mais adiante no curso nós vamos trabalhar com alguns procedimentos, né, que envolvem alto vetor, alto valor, posto da matriz. E será interessante, né, você saber quem é a diagonal principal de uma matriz. Então você usa o comando diag, né, e ele obtém aqui o diagonal principal da matriz. Vamos trocar aqui a matriz de M1 para a nossa M4, né, que é a nossa matriz. Ó, você tem todos os elementos da diagonal principal dessa matriz. Lembrando aqui que a nossa M4 ela é dada por isso, né? Então aqui os elementos da diagonal principal, certo? E é isso. O intuito da aula de hoje era apenas apresentar esses comandos básicos, né? De modo que vocês possam empregar ou para conferir, né, as listas que vocês realizaram ao longo do curso, ou mais adiante para empregar esses cálculos, essas rotinas em análises, né, realizadas a partir de matrizes, utilizando para tanto a linguagem R. E por hoje é só. Muito obrigado.